Olha, é matemática, aula de matemática, geometria plana, não acredito, show de bola, vamos lá, galera. Salve, salve, internauta da Top News, a matemática no Brasil, geometria plana, curso completo de geometria plana, e hoje triângulo equilátero. Rapaz, assunto importante, importantíssimo. A gente vai ver seu formulário, as principais propriedades e a gente vai fazer exercício, que maravilha! E se você gostar, você já sabe o que tem que fazer. Você vai dar um clique no gostei e compartilha aí com seus coleguinhas, com seus queridos e suas queridas, tá de boa? Então vamos lá, minha gente amiga. O que é que temos para hoje? É saudade. O que temos para hoje é saudade. Turma boa, nota 10. Matemática é sua linda. Bora! Bem, minha gente amiga, então o que é que a gente tem aí? A gente tem triângulo equilátero. Tem um esboço de um triângulo equilátero, tá vendo? É um triângulo que possui os três lados congruentes. E esses lados congruentes entre si. Não se esqueça disso, tá? E uma consequência disso é que os três ângulos aí, ó, eles também aí acabam tendo a mesma medida. É, sim. Bem, aí eu penso o seguinte, se a soma dos três ângulos deve dar 180 graus, cada um desses ângulos aí, se são todos iguais, e aí cada um desses dá de quanto? Aê, 60 graus! Muito bem, minha gente amiga. 60 graus. Matemática é show de bola. Você vai ver, primeiramente, você vai ver a fórmula da altura do triângulo equilátero. E depois a gente vai falar da área aí desse triângulo equilátero. Equi igual, equilátero. Três lados iguais. Olha a altura surgindo. Essa é a altura do triângulo equilátero. Tá vendo, minha gente amiga? Essa altura aí, ela sempre forma ângulo de 90 graus. Não esqueça, pelo amor dos meus filhinhos. Lado oposto, ó. Tá vendo? O lado L aí, um dos lados do triângulo equilátero, a base. Então a gente tem a altura e a gente vai fixar aí a nossa atenção demasiadamente neste triângulo ali, ó. Que nada mais é do que a metade esquerda do triângulo equilátero. Significa lados iguais, equiláteros, né? A gente ainda não viu as relações trigonométricas, certo? Mesmo assim, a gente não viu. Eu vou aplicar aqui um seno nesse triângulo retângulo, para poder encontrar a fórmula que faz referência à altura, do triângulo equilátero, certo? Equilátero, lados iguais. Nesse triângulo retângulo ali, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seno de 60 graus, caramba, sério, todo mundo sabe, pelo menos tem uma ideia, que é o cateto oposto a ele, que nesse caso é a altura, certo, minha gente amiga? Muito bem, então, essa altura aí, a gente divide pela hipotenusa desse triângulo, vou ligar o A aqui. Gente, a hipotenusa desse triângulo é o próprio lado do triângulo equilátero, sério, olha que massa, cara, show de bola. É o Lzinho. Calor danado aqui, vou ligar o ar, velho. Gente, o seno de 60 graus tem valor fixo constante. E esse valor é a raiz quadrada de 3, olha, dividido, tá vendo? Pelo 2, Então, nesse momento, o que a gente vai fazer é passar aquele L ali, ó, multiplicando raiz de 3 lá em cima, tá vendo? E aí, a gente vai ter que a altura do triângulo equilátero será esse L, tá vendo? Vezes raiz quadrada de 3. Tudo isso aí, minha gente amiga, é dividido por 2. Sério? Então, a altura, a fórmula é a seguinte, presta atenção. A altura é simplesmente você pegar o lado do triângulo equilátero, multiplicar por raiz quadrada de 3 e dividir tudo isso aí por 2. Que massa!
Turminha, então essa aí é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Simplesmente basta você saber o valor do lado, que a gente acha diretamente aí, certo? Usando a altura, que é a altura, usando a altura, substituindo o valor do lado nesse L ali, tá vendo? Pois é. Ó, vamos supor que o lado tem a medida 10 centímetros. Então, a gente fica com 10 centímetros, raiz de 3 dividido por 2, certo? E aí, 5 raiz de 3 centímetros, tá vendo? É a altura para esse triângulo equilátero ali, certo? Agora, turminha, a gente vai ver, sabe o quê? A gente vai ver a fórmula da área. E para isso, a gente vai utilizar a principal fórmula da área do triângulo, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Pois é. Então, nesse caso aí, a área do triângulo equilátero, certo? Pode ser dada pela seguinte forma. A sua base, que no caso é o L, a base do triângulo equilátero, multiplicado aí pela altura. A gente acabou de ver a altura, que massa. É L o quê? L raiz de 3. E aí, tudo isso aí dividido por dividido por 2, certo? E aí, a gente vai ter que dividir tudo aquilo ali por 2 também, certo? Porque é base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2, certo? Turminha do meu Brasil Varonil, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Por 1/2, matemática demais. Então, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter a área do triângulo equilátero. É simplesmente L vezes o L. L vezes o L. L é quadrado. Raiz quadrada de 3. E tudo aí a gente vai dividir por 2 vezes 2. A gente divide por 4. 4. Então, turminha, a gente pode escrever a fórmula da área da seguinte forma. Preste atenção. Muito fácil, por sinal, e você vai memorizar agora. Faça a sequência. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. L ao quadrado. Raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ok? Pois é, turminha, essa sequência 2, 3, 4 vai ajudar você e muito na memorização da fórmula, associação mnemônica, tá certo? E aí você nunca mais vai esquecer a área do triângulo equilátero, certo? E aí a gente vai ver duas propriedades que dizem respeito, sabe o quê? Ao raio da circunferência inscrita e também da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero, ok? Olha que maravilha, cara! Circunferência inscrita e circunscrita. A primeira aqui, gente, ó, a gente vai tratar acerca do apótema. Apótema do triângulo equilátero, que geralmente a apótema é expressa por R minúsculo. Lembra? R minúsculo, o R minúsculo. E a gente vai tratar do raio da circunferência circunscrita, que é o R maiúsculo, tá bom? Então, ó, apótema de um triângulo equilátero, por favor. A gente viu lá na aula passada que o apótema é o raio da circunferência inscrita. Pois é, no caso, triângulo equilátero, a gente tem esse aqui, ó, presta atenção, é o apótema, tá vendo? O raio da circunferência que está inscrita no triângulo equilátero, por dentro, por dentro. Então é importante que você entenda esta propriedade. Esse raio ali, ó, ele cabe 3 vezes, sério, ele cabe 3 vezes na altura do triângulo equilátero, sério. Então com isso, qual é a conclusão? A conclusão é a gente vai ter esse comprimento aqui em cima, ó, valendo quanto? Valendo quanto? Muito bem, valendo essa medida R, e aqui também a mesma medida R, são 3 R's, sei lá, 3 R's. Ou seja, a altura de um triângulo equilátero nada mais é do que 3 vezes o raio da circunferência inscrita. Ou seja, o triplo do apótema desse triângulo equilátero, certo?
Então, o raio da circunferência inscrita, pelo amor dos meus filhinhos, é igual a 1/3. É igual a 1/3 da medida da altura. Tá bom? Pega a altura, divide por 3, aí você acha o raio. Poxa, gente, é sempre assim, cara. Aquele raio da circunferência inscrita, ele sempre cabe 3 vezes na altura de qualquer triângulo equilátero. Qualquer um. Consequentemente, meus filhinhos, minhas filhinhas, o raio da circunferência inscrita, ou seja, o apótema do triângulo equilátero, equivale a 1/3 da medida da altura desse triângulo, ok? Agora, em relação ao raio da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero, a circunferência se encontra por fora do triângulo equilátero, circunscrita. Então, a gente pode dizer o seguinte, essa medida que eu estou traçando ali, ó, tá vendo? Essa medida é o raio dessa circunferência ali, ó. Ou seja, o raio da circunferência circunscrita, certo? Não esqueça, R maiúsculo, porque o raio é maior do que aquele outro raio da circunferência inscrita que a gente acabou de ver, certo? R minúsculo. Então, R maiúsculo para circunferência circunscrita, seu raio. Se eu colocar aqui assim, ó, gente, a altura, tá vendo? Olha lá, ó, do triângulo equilátero, tá vendo ali? A altura. A gente pode dividir aquela altura ali, ó, em 3 partes, 3 partes congruentes, 3 partes iguais. Ou seja, o raio da circunferência circunscrita acaba medindo 2 dessas 3 partes que compõem a altura. Ou seja, o raio da circunferência circunscrita acaba sendo aí, minha gente amiga, 2/3 da medida da altura do triângulo equilátero. Então, minha gente amiga, ó, pensa aqui comigo, ó. Se o raio da circunferência inscrita corresponde a 1/3 da altura do triângulo equilátero, pelo amor de Deus, e o raio da circunferência circunscrita corresponde a 2/3 dessa altura, olha, qual é a conclusão? Conclusão, meu Deus, o raio da circunferência circunscrita nada mais é do que o dobro do raio da circunferência inscrita. Matemática sua linda! Bem, então a gente pode concluir, por que não? A gente pode concluir, concluir o seguinte, ó, presta atenção. Ó, dessas 2 afirmações, a gente vai concluir o seguinte, a gente vai concluir que o raio da circunferência circunscrita é o dobro do raio da circunferência inscrita. É sim, tá demais. Então, a gente agora vai fazer 3 exercícios. Esses 3 exercícios você vai entender, vai fechar com chave de ouro, aprofundando esses conceitos que a gente acabou de ver. Então, vamos lá, 3 questões, tá bom? Primeiro exercício aí, ó. Tá tremendo, é? Tá com medo, Dai? Matemática sua linda, eu não tô tremendo. Olhe, determine a altura, tá vendo? Determine a altura de um triângulo equilátero. Equilátero, 3 lados iguais, tá bom? E a área desse triângulo ali, minha gente, mede 25 raiz quadrada de 3 centímetros ao quadrado. Centímetros quadrado, certo? Então, a gente vai começar da seguinte forma. Ele está dizendo que a área, gente, ó, vem cá, que a área mede 25 raiz quadrada de 3. Tá vendo? Raiz quadrada de 3. 25 raiz quadrada de 3. Agora, a área de um triângulo equilátero, a gente viu no formulário, lembra disso? A sequência 2, 3, 4. Ou seja, L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Fica fácil memorizar. 2, 3, 4. Essa área mede 25 raiz de 3, ok?
a gente tem aí uma multiplicação. E ali a gente também tem uma multiplicação. Então, pelo amor dos meus filhinhos, vamos cancelar essa raiz quadrada de 3 para facilitar a nossa vida, que não está nada fácil. E aquele 4 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Multiplicando aquele 25, ó, aquele 25. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, venha, preste atenção. L ao quadrado, isso aí, minha gente amiga, vale 25 vezes o 4, que é quanto? 100, 25 vezes o 4, não é 100? Pois é, e pois Maria. Então o L acaba sendo a raiz quadrada de 100. Então o L vale quanto? 10 raiz quadrada de 100 é 10 centímetros, ok? Então o L vale 10 centímetros. Ó, eu considerei ali, ó, a raiz positiva, porque a gente está tratando de geometria. E geometria, comprimento é positivo, pelo amor dos meus filhinhos, tá bom? Agora não esqueça o seguinte, a pergunta, ó, a altura, ele quer a altura, ele não quer o lado, ele quer a altura do triângulo equilátero. Gente amiga, a altura, ó, presta atenção, tem aquela fórmula, lembra essa aí, ó, L, raiz quadrada de 3, tá vendo? Dividido por 2, lembra dessa fórmula? Muita fórmula, mas é assim mesmo, né? Então, como a gente sabe que o L mede 10 centímetros, já facilita, porque aquela altura ali é exatamente igual a 10, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre tchutchu, dividido por 2. Dividido por 2. Ai, que água. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 10 dividido por 2 dá 5. Eu falo mais que a boca. Então, a gente vai ter o seguinte, essa altura ali, ó, que a gente está procurando na questão, a questão pediu, a altura, ela vale 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Pelo amor de Deus, 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Maravilha, essa primeira questão, apenas aplicação de fórmula. Uma questão fácil. Agora vamos passar para a segunda questão, segundo exercício, mais sofisticado. Uma coisa mais... O nível mais alto não é difícil, é uma questão mais complexa, certo? Porque o nível de vocês é muito alto, então vamos fazer questões mais complexas. Olha, segunda questão, o apótema de um triângulo equilátero mede 3 centímetros. O apótema, você lembra o que é apótema? Pelo amor dos meus filhinhos. Vamos desenhar, mais ou menos ali a gente vai desenhar o triângulo, certo? É triângulo equilátero. 3 lados iguais, ok? Então todos os 3 lados são iguais. Que lindo, ficou bonito, não ficou bonito? Ficou ou não ficou? Diga sim, 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 sim. Pois é. Turminha, ele diz ali que o apótema do triângulo equilátero, você tem que lembrar que o apótema do triângulo equilátero é o raio da circunferência inscrita. Então esse apótema, tá vendo? Esse apótema, ele mede 3, olha lá, ó. Então, mais ou menos, a gente tem ali, ó, uma circunferência inscrita. Misericórdia, que é aquilo ali? É circunferência mesmo? Parece mais um ovo. Parece um ovo. Né? Mas tá aí, o raio mede 3. Então, a gente viu lá que a altura é o triplo desse raio da circunferência inscrita. Ou seja, a gente pode dizer que esse comprimento que está ali também mede 3, e o próximo comprimento ali, tá vendo? Também mede 3 centímetros, ok? Show de bola! Então a gente pode concluir o quê? Em outras palavras, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que a altura, ó, presta atenção, cara, a altura do triângulo equilátero ali, a altura, essa altura mede 9 centímetros, porque 3 vezes o apótema, ó, tá vendo? Então determine a área desse triângulo. Ele não quer a altura, ele quer a área. A gente já tem a altura, ele quer a área. A altura, a gente viu que a fórmula é essa aqui, ó. Raiz quadrada de 3, lembra que a gente viu? Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Você lembra? Você lembra? Ai, que bom que você lembra! Por isso que eu digo. Então ali está sendo dito que a altura mede 9. Aquele H ali, coloca 9 ali, ó. É exatamente igual a 9. É a altura. 9, ok? Pois é. Então esse 2 que está dividindo, ele passa
multiplicando aquele 9 ali, e aí a gente vai ter que o L, raiz quadrada de 3, certo? É igual? Aê, a 2 vezes 9, que é igual a quanto? 18! Então, minha gente amiga, turminha linda, maravilhosa, aquele L ali, raiz de 3, está multiplicando, ele desce dividindo, então L mede 18 dividido por 3, ok? Dividido pela raiz quadrada de 3. Turminha do meu coração, a gente podia até fazer a racionalização daquele denominador ali. A gente poderia fazer sem nenhum problema. Mas no cálculo da área, aquela raiz quadrada de 3 ali, tá vendo que se encontra ali no denominador? Ela vai sumir! Ela vai sublimar! Ela vai desaparecer! Então como é que isso acontece? Venha! A gente tem ali que a área de um triângulo equilátero, 2, lembra da sequência? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, Como esse lado ali mede 18, raiz de 3, a gente tem que aquela área ali, minha gente amiga, ó, é simplesmente isso ali, ó. O L está elevado ao quadrado. Então, se o L está elevado ao quadrado, 18 raiz de 3 elevado ao quadrado. 18 dividido por raiz quadrada de 3. Tudo isso aí está elevado ao quadrado. Vezes raiz de 3. Vezes raiz quadrada de 3. Certo? E tudo aquilo ali a gente divide por 4. Então, o que acontece? Olha aquele quadrado ali, olha ali. Ele será o quê? Expoente, tanto do 18, que está no numerador, como, como a raiz quadrada que está no denominador ali. Então, concluindo, a área daquele triângulo equilátero é simplesmente igual ao seguinte, ó. 18 ao quadrado, quanto é 18 ao quadrado? Faz de cabeça. 324. Dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado dá quanto? 3. Olha lá, cancela o quadrado ali com a raiz. E aí, a gente vai ficar apenas com 3. Isso aí, vezes a raiz de 3, certo? Dividido por 4. Então, crianças, meus queridos, minhas queridas, a área é simplesmente igual a 324 dividido por 3. 324 dividido por 3, 108. E aquele 108 dividido por 4 dá quanto? 27! Então, 27 raiz de 3. 27 raiz quadrada de 3. Centímetro quadrado. Porque a área é centímetros quadrado. Certo? Ok. Bem, agora vamos para a última questão. Graças a Deus, palavra do Senhor, última questão. E a próxima questão é uma questão mais sofisticada, porque você é inteligente demais, eu não posso ficar só nessas questões bobinhas. Vamos à terceira questão e a última questão da aula de hoje. O lado, a altura e a área de um triângulo equilátero. Inscrito em um círculo, o triângulo equilátero está dentro do círculo. E aí forma, nesta ordem, uma PG, progressão geométrica. Uau! Calcule o raio desse círculo. Bem, a gente vai colocar em primeiro lugar ali a progressão geométrica, PG, progressão geométrica. Ela é formada pela altura e pela área do triângulo equilátero, certo? Tá ali. Tudo certinho até aí? A pergunta é, ó, calcule o raio desse círculo. Isso aí, o círculo, ó, é o círculo que está por fora, já que foi dito que o triângulo equilátero está inscrito, quer dizer dentro,
está inscrito em um círculo. Então o triângulo está dentro. O triângulo aqui está dentro. Então você tem que lembrar ali que a altura, ela tem uma fórmula em relação ali ao lado, certo? A altura nada mais é do que L raiz quadrada de 3 dividido por quanto? Por 2. Dividido por 2. Você lembra disso? Você lembra disso? Pois é. E a área? Lembra daquela sequência? Da musiquinha? Você não lembra? 2, 3, 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok. Agora, turminha do meu Brasil varonil, a gente sabe que em uma progressão geométrica, a gente pode dizer o seguinte: numa progressão geométrica, tá aí os termos A1, A2, A3. Revisão de PG. 3 termos. O que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a razão dessa progressão geométrica é simplesmente o termo consequente, por exemplo, ó, o A2, dividido pelo seu antecessor, antecedente, que no caso é o A1. É um A1. Isso é PG. E aquela razão ali também pode ser expressa da mesma maneira. Terceiro termo dividido pelo segundo termo. Ou seja, o A3 dividido pelo A2. Certo? Então, o que é que vai acontecer ali? Se a gente multiplicar cruzado ali, ó, tá vendo? A gente vai ter o seguinte, ó, presta atenção. A2 vezes A2. A2 elevado ao quadrado, A2 vezes A2. Isso ali é igual, ó, ao produto do primeiro pelo terceiro termo. Ou seja, A1 vezes A3. A1 multiplicando o A3. Tá bom? Nesse momento, minha gente amiga, a gente vai fazer a substituição. Então fica daquele jeito. O segundo termo elevado ao quadrado é a altura que está sendo expressa por aquilo ali, ou seja, o L raiz quadrada de 3 dividido por 2. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tudo aquilo ali elevado ao quadrado. É, minha gente amiga, é a vida. Isso aí, ó, é igual ao primeiro termo, que no caso é o L, tá vendo? Que é o lado do triângulo equilátero. Vezes o terceiro termo, que é a área do triângulo equilátero. Ou seja, L ao quadrado, ó, raiz quadrada de 3, dividido por 4. 2, 3, 4. Idiota, dá idiota. Ó, primeiramente, vai acontecer que aquele quadrado ali, ele é expoente para todos esses fatores que estão ali. Ou seja, ele será quadrado para o L, ele será quadrado para a raiz quadrada de 3. E ele será quadrado para o denominador, que é o 2. Então, a gente vai ter o seguinte: L elevado ao quadrado, L ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. A gente cancela a raiz com aquele 2 ali, ó. Aí, a gente vai ficar com 3, só que você não tem que esquecer do denominador. O 2, ó, que também é expoente do denominador. Então, 2 ao quadrado dá quanto? 4. Até aí, ok, certo? Isso aí é igual a L, que multiplica L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, certo? Tudo aquilo ali a gente vai dividir pelo 4, ok? Agora, minha gente amiga, presta atenção. Não tá difícil não, tá fácil, é só raciocinar. Ó, a gente tem multiplicações ali, então, sem problema, a gente cancela aquele 4 ali com aquele 4 ali, tá vendo? E aí a gente cancela também o L ao quadrado com L ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar com 3, é igual ao L que multiplica o raiz quadrada de 3. Certo? Certo ou errado? Certo.
Bem, aquela raiz quadrada de 3, esse raiz quadrada de 3, como está multiplicando, desce dividindo. Então a gente vai ter que o L, ele vale, ó, 3 dividido por raiz quadrada de 3, certo? Gente amiga, não se perca, por favor, meu amor. A gente tem uma circunferência mais ou menos torta, dessa maneira, que eu não sei desenhar. Dentro da circunferência tem um triângulo equilátero. Ele está inscrito nessa circunferência. Então fica mais ou menos daquela forma ali, ó. O triângulo equilátero está dentro da circunferência. Então, a gente encontrou a medida do lado daquele triângulo equilátero, que vale quanto? L é igual a 3 sobre raiz de 3. Muito bem. Show de bola. 3 sobre raiz quadrada de 3. Mas a pergunta é o raio desse círculo. Ele quer o raio. Ou seja, é esta medida ali que vai dali até ali. O raio desse círculo, da circunferência, que está circunscrita à circunferência. Aquele raio corresponde a 2/3 da altura. Lembra do que eu disse anteriormente? Então a gente vai fazer o raio. Corresponde a 2/3 da altura do triângulo, certo? Gente, por favor, o raio, por ser igual a 2/3 da altura, e essa altura, a gente tem a fórmula que é L raiz de 3 sobre 2, lembra? Então, dividido pelo 2, olha lá, ó. Então, a gente tem o seguinte, a gente pode cancelar aquele 2 ali com aquele 2K, ó, e aí, porque a gente tem uma multiplicação, pode sim. Então, a gente vai ter que o raio daquela circunferência circunscrita é o L vezes raiz de 3, tudo aquilo ali dividido por 3, certo? Olha, o L, a gente vai substituir o L vale quanto? Vale 3 dividido por raiz de 3. Então, a gente coloca no lugar 3 dividido por raiz quadrada, claro, de 3. Quando fala raiz de 3, já sabe que é quadrada. O L está multiplicando, olha lá, ó, o raiz quadrada de 3. Então, a gente não pode esquecer, vamos colocar, certo? Agora, minha gente amiga, a gente tem ali, aquele 3 ali, ó, tá vendo? Dividindo o quê? Dividindo a fração toda. A fração toda. A gente tem que pegar aquilo ali, ó, e dividir tudo por 3. Tudo por 3. Então, eu falei até na aula anterior que dividir por 3, para este caso, é simplesmente multiplicar por 1/3. Vamos brincar com a matemática que é linda. Então, naquele caso ali, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem multiplicação aqui, a gente pode cancelar, ó, esse raiz de 3 com aquele raiz de 3. E aí, a gente pode cancelar aquele 3 com aquele 3. Então, cancela tudo. Sobrou 1. Todo esse trabalho para achar 1. Não acredito. Achou 1. O raio da circunferência circunscrita, ele mede 1. Ó, 1 tem valor, tá vendo? Rapaz, questão sofisticada, complexa, e o resultado foi 1. E se eu chutasse lá na prova 1, sem precisar fazer nada disso, de repente eu acertaria. Eu nunca iria chutar 1. Nunca. Eu sei como é que é. Eu nunca chutaria 1, eu tenho certeza. Valeu, turminha! Até as próximas aulas aí. E notícias também. Beijo no coração de vocês. Salve, salve, internauta! Matemática, sua linda! Sou o filho